e temos dados novos de que a desaprovação do governo Lula, que era algo que estava chamando a atenção, até porque o governo estava claudicante, sem uma marca, ela dá um freio e se aproxima da aprovação. No empate técnico, né, a gente diria assim, mas né? Vem subindo desde março? E agora o dado, Gabriel? O Gabriel estava analisando com profundidade essa pesquisa hoje. A aprovação vem subindo desde março. Desde março. Né? Um avanço bem consistente. E agora assim, chega num ponto, Gabriel, em que a aprovação está quase chegando, quase encostando na desaprovação, que era muito maior, né? Antes do governo Lula, é isso? Exatamente. Mas ainda está longe da aprovação do início do mandato. Não, isso claro. sim. 50%. Claro. Agora a gente está com aprovação 48%. A gente lembra, né, que tem 2 pontos de margem de erro, e desaprovação 49%. Se equivalendo, se equilibrando, e muito na esteira, e aí eu vou passar para o Gabriel, do que a gente tem visto, me parece, desde os movimentos de Donald Trump, reivindicados, autoria reivindicada pelo clã Bolsonaro, pelo Eduardo Bolsonaro. Então você tem o discurso da soberania sendo entregue para as mãos da esquerda, do Lula, do governo, a bandeira verde e amarela sendo entregue, porque naquele 7 de setembro os grupos à direita e bolsonaristas levantam a bandeira dos Estados Unidos. Então quero começar por aí, Gabriel. O tarifaço começou a valer mesmo em agosto, né, Kelly? E a análise geral ali naquele período era de que a postura do governo brasileiro ia prejudicar a avaliação do governo, mas não foi isso que a pesquisa mostrou. Na verdade, foi justamente o contrário, né? É uma aprovação que começa a retomar um fôlego mais consistente justamente a partir de agosto. Então, no fim das contas, as análises de que a postura do Lula estava equivocada, elas se provam erradas, pelo menos do ponto de vista eleitoral, né? Quer passar para ti já? É importante lembrar que o governo Lula vinha numa marcha muito errática, né? Kelly, como tu disseste, claudicante, né? Além de não ter marca nenhuma, teve a primeira taxação das blusinhas, né? Que a taxação das importações vindas da China, que foi algo absolutamente estabanado e, ao meu ver, equivocado. A maneira, pelo menos, como foi feito. Porque aí não envolve só comerciantes, assim, eu quero dizer... A vida real, né? Não envolve só o consumidor, porque pessoas, por exemplo, que vendem... por exemplo, que fazem uma série de produtos aqui no Brasil, mas compram matéria-prima da China, essas pessoas quebraram, né? Então são pequenos empreendedores que cobraram por causa dessa taxação das importações da China. Mas isso é outro assunto, tá? Mas aí também veio aquela regulamentação do PIX, meio esquisita, que o governo deixou prosperar uma boataria, lembra aquele vídeo do Nicolas Ferreira? Então o governo vinha muito mal. O IOF também foi uma coisa... O Lula desautorizando o Haddad com aquela cara, coitado, de tacho, porque o Lula dizia uma coisa, ele... se comunicava muito mal, o governo se falava muito sobre a comunicação do governo equivocada. Aí, o que acontece? O governo Lula, ele faz um gol, acho que foi o Fábio Schaffner que disse isso, né? O Lula fez um gol jogando parado, né? Ele não fez nada. O que aconteceu para essa aprovação começar a prosperar? Ele deve agradecer ao próprio Bolsonaro e aos bolsonaristas. Sem dúvida. Porque aí vem o tarifaço. De novo, né? O tarifaço ferra, inclusive, o eleitorado bolsonarista, boa parte dele. O agro, o calçado, metal. E abrem uma bandeira americana, por exemplo, no 7 de setembro. Quer dizer, e o bolsonarismo teve muito presente no tarifaço. O próprio Eduardo Bolsonaro participou dessas articulações. Aí o bolsonarismo ajuda a empurrar, de alguma forma, aquela PEC da blindagem. Sem dúvida. Né? Aí pede anistia para todo mundo, ampla, geral e restrita, que é uma pauta que as pesquisas mostram que a população não estava aceitando. O Bolsonaro inelegível não aponta nunca um sucessor, quer dizer, é um movimento muito personalista, né? O bolsonarismo em cima dele. A sociedade começa a ficar furiosa, especialmente com a PEC da blindagem ali, né? E a esquerda, depois de anos, Gabriel, depois de anos e anos que não conseguia fazer isso, leva a gente pra rua. Leva a gente pra rua. Aquilo foi um marco, eu me refiro assim a uma novidade. Que aconteceu agora, que, olha, desde há mais de 10 anos que a gente não via. A esquerda conseguiu levar a gente pra rua. Consistência, né? Com aquela imagem. Aqui em Porto Alegre, né? Uma câmera que vai indo, mostrando gente enfileirada. Imagem... Porque só a direita levava a gente pra rua. A semiótica é importante nesse caso, porque mostra o peso. E político tem medo de duas coisas, de rua e de eleição. Exatamente. Não, então o que ainda ocorreu mais me parece... agora, né?
faltando um ano para o pleito do ano que vem. Exatamente. Então o que me parece muito claro é que é um tipo de vitória do governo Lula que nem o marqueteiro mais otimista sonharia, porque é o adversário que bate escanteio, cabeceia e comemora o gol contra. Eu acho, PG, é impressionante. Então, o governo Lula não se mexeu praticamente, né? Mas aí, claro, começa a vir esse contraste, né, Gabriel, de um governo que está lutando contra o tarifaço, enquanto a impressão de que seus adversários eram favoráveis ao tarifaço. Um governo que está ali, de alguma forma, querendo trazer de volta a tal da pauta patriótica, né? Enquanto os adversários estendem uma bandeira dos Estados Unidos no 7 de setembro. Quer dizer, o governo Lula faturou muito ao não fazer nada, né? Faturou muito em cima de um erro do adversário que não soube aproveitar um momento que era muito positivo para eles, porque o governo Lula vinha muito mal. Gabriel. A gente está vendo de novo, né, uma direita que se sabota sem necessidade. Na eleição de 2022, não foi o Lula quem venceu, né? Foi o Bolsonaro que perdeu. É quase unânime a avaliação de que se o Bolsonaro tivesse ficado um pouquinho mais calado durante seu governo, ele teria sido reeleito, porque o PT e o Lula vinham ali numa esteira de escândalos, impeachment da Dilma, o Lula preso. E o Bolsonaro quase venceu, né? O Lula venceu a eleição ali na unha. E agora a gente vê a mesma coisa. Eu estava me lembrando, Kelly, PG, em abril eu fui num casamento que tinha muitos políticos, muitos. E aí, vocês sabem, né? A gente é meio viciado no negócio, eu aproveitei para trabalhar, porque a gente não consegue. E aí a avaliação geral entre senadores, ministros e governadores que estavam ali no casamento era de que a eleição do ano que vem estava garantida para a oposição. Como diz o Ciro Gomes, eleição é filme e não foto, então as coisas vão mudando, né? É que nem nuvem, tu olha pro céu, tá de um jeito, olhou 5 minutos depois, tá de outro. É isso, e agora 6 meses depois que eu ouvi todos esses relatos muito incisivos, assim, de que o Lula não tinha nenhuma chance pro ano que vem, tudo mudou. O que só mostra que a eleição tá longe, mas tá perto, né? E de agora em diante, tudo vai ser feito pensando nessas eleições. Agora, eu acho que teve um movimento que ajudou muito o Lula nessa pesquisa, e aí não foi por omissão da oposição, de certa maneira, até foi em alguma medida, né? Mas que foi a aprovação da isenção do imposto de renda. Eu acho que foi pela oposição ter eu ia falar uma palavra ruim, mas ter claro, tropeçado, sim. Aí o governo entendeu que tinha, e aí PEC da blindagem, né? Porque ninguém aprovou o imposto de renda porque se debruçou sobre o projeto, porque analisou as contas públicas, porque viu que aquilo tinha razão de ser. Se aprovou a aprovação do imposto de renda porque estava feio demais. Estava ridículo o que aconteceu na PEC da blindagem. Era um escárnio, uma vergonha. Melhorar a imagem, e aí, né, o que tu faz? Bom, tô com a faca e o queijo na mão aqui para melhorar. E aí então, foram lá. E claro, isso é bom para o brasileiro, que claro, ótimo, né? A isenção do imposto de renda, embora seja um projeto do governo Lula, eu acho que esse é o ponto, né? Ela só é aprovada no Congresso porque o adversário está num momento horroroso. Está numa crise de popularidade imensa. E aí, quando é que aprovar, Kelly? Por unanimidade, como foi aprovado? Não ia. Eu digo, não ia. Por quê? Porque aí eles iam dar um jeito. Como é que iam fazer, Kelly? Tu deu alguns exemplos. Não, aí eles iam, por exemplo, colocar em até 10 mil. Ou iam botar um problema que não tem as contas públicas. Aí o Centrão, o Gabriel sabe também, né? O Centrão tenta manejar pra lá e pra cá, porque é uma pauta de interesse do governo, aí coloca uma obstrução, aí não deixa votar. Que diz que até 15 mil tem que ter algum tipo de isenção também. Quando eles não querem votar, ninguém vota. Exato. Quando não querem votar, porque é para pressionar a liberação de emenda. Então eles condicionam, falam, olha, governo, a gente só pauta a isenção se liberar aqui de emenda. É horrível, é como a banda toca em Brasília. Mas o Gabriel ia falar sobre essa aprovação. E agora, essa aprovação, né, Gabriel, só para complementar e para adicionar, é um trunfo monumental, né, para o governo Lula na próxima eleição. Exatamente. É a marca que faltava, exatamente, Gabriel. Agora o Lula tem uma marca para esse terceiro mandato. Agora, a pesquisa traz uma informação muito importante sobre o imposto de renda. 80% das pessoas entrevistadas se disseram favoráveis à medida, contra 17% que se colocaram contra. E eu falei aqui, né, no timeline, quando essa aprovação rolou, que depois de quase 3 anos de governo, o Lula finalmente tinha uma marca forte para o seu terceiro mandato. E tá aí o resultado.
90% dos entrevistados acham que a medida vai trazer uma melhora nas suas finanças, e tudo isso numa pesquisa que conta com bolsonaristas e conservadores também, né? É muito importante a gente olhar para esse lado. Por quê? Porque na hora de o presidente se colocar para uma reeleição, ele precisa mostrar o que ele fez nesses 4 anos, ou no caso o que não fez, né? Para a gente falar do que a gente estava construindo de histórico, de raciocínio aqui. Entendo uma marca deste tamanho, isenção do imposto de renda, é algo que é factível, é algo que vai, o trabalhador sente, não é algo que fica na nuvem ali, né? E a taxação, o IOF, essas coisas que a gente não consegue, a inflação, o poder de compra. Não, a gente está falando da isenção, do que é imposto de renda, do que é retido, daquilo que toca a vida das pessoas. Assim como o auxílio emergencial, né? O Bolsa Família, isso aí tu não precisa explicar, porque a pessoa, a renda vem na mão dela, ela sabe o que é. Não tem necessidade. Vale gás, a pessoa sabe o que é. Né? Mas sente é contra... no bolso, né? Claro, isso aí... Tem eu não me lembro de quem é essa frase, que é o órgão mais sensível, né? Mais importante do eleitor brasileiro não é o coração, não é a cabeça, é o bolso. Com é chegar para comprar, é chegar para pagar as contas e ter ou não ter no final do mês. Então, a sensação que se tem, ou pelo menos a realidade que se tem numa isenção de imposto de renda, não é o dólar, né? O que é a vida real. A gente fica falando aqui, claro que a gente sabe a relevância assim, extrema que tem o preço do dólar, a inflação, mas para as pessoas na vida real, isenção do imposto de renda está ali, está no dia a dia, está no cotidiano. Então, concordo muito com o Gabriel. É a marca até aqui. Só que dizer, né? Nós estamos em outubro. O que vai acontecer em outubro do ano que vem... tem muita água. É aquele... Mano, você é louco, né? Mas tem um ponto que vai ficando bem claro, né? Que já nos encaminhando para o final dessa conversa aqui. Que é o seguinte, Gabriel. É claro que o bolsonarismo pode vencer em 2026 ainda, é evidente que sim. Mas fica muito evidente nas pesquisas que se a direita vai para o segundo turno, mas uma direita que não é bolsonarista, ou seja, uma direita que rejeita o bolsonarismo, que entende que a anistia não deveria ser para todo mundo, uma direita que... Porque a direita é muito maior, né, do que o Bolsonaro, do que o bolsonarismo. Essa direita, todas as pesquisas mostram, vence no segundo turno com alguma folga, o presidente Lula. Sim. Se for uma direita que entende, porque o Bolsonaro tem uma rejeição imensa. Então uma direita que rejeita o Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo se coloca como oposição a Lula, se vai para o segundo turno, a vitória tende a ser fácil. É o que mostram as eleições. Agora, uma direita bolsonarista com Lula no segundo turno, aí tende a ser aquele pau a pau que a gente já conhece, né? E eu acho, um último ponto só que eu achei bem importante assim da pesquisa, é que a gente vive falando em polarização, né? O ouvinte vira e mexe, reclama, você só fala de polarização, mas não é por acaso. A pesquisa mostra que entre as pessoas que se dizem lulistas ou de esquerda, a aprovação é de quase 80%. Entre as que se dizem bolsonaristas ou de direita, a reprovação é dos mesmos 80%. E entre o eleitorado independente tem um empate técnico de 48% de reprovação contra 46% de aprovação. Então, a divisão ainda está posta, né? Quase que aí na metade. Então, essa praga da polarização vai seguir sendo a tônica da eleição do ano que vem, não tem a menor dúvida. O Felipe Nunes da Quest, aliás, recomendo o livro A Biografia do Abismo, com o Thomas Trauman, ele diz que a polarização está calcificada. Uma calcificação da polarização.